Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último dia do InfoJobs Impulsiona Carreiras. O nosso evento dedicado aos profissionais que querem se destacar e conhecer as melhores possibilidades para a sua carreira em 2024 e também nos próximos anos. Estamos na segunda edição desse evento, gente, passou muito rápido, ele foi criado lá em 2023, já alcançou mais de 8.000 pessoas aqui na nossa rede. E hoje chegamos ao último de 3 dias de muito conteúdo, convidados incríveis e muito debate, muita discussão, muita dica para enriquecer de verdade a sua carreira e a minha também, né? Porque eu amo estar aqui com vocês. E eu quero saber quem acompanhou os outros dias de evento. Contem aqui nos comentários. Eu estava no primeiro painel, mas também assisti o painel de ontem. Eu achei incrível, achei que trouxe muita dica para a carreira, muito conhecimento aí do que vai rolar em 2024 no mundo profissional. Então, esse é o momento de realmente fechar com chave de ouro e aplicar todas as dicas que vocês viram por aqui. E hoje não vai ser diferente, né? Mas vão me contando aqui nos comentários quem já assistiu, o que achou do nosso painel, dos nossos convidados até agora e quais são as expectativas aí de vocês para hoje. Eu estou bem empolgada para esse bate-papo de hoje. Bom, eu sou a Beatriz Antunes, sou supervisora de comunicação aqui do InfoJobs. E para quem não conhece, o InfoJobs é o maior site de empregos do Brasil, onde você encontra mais de 500 mil oportunidades para todas as regiões, todos os níveis profissionais. Então, se você tem alguma dúvida como funciona o InfoJobs, nosso QR Code vai entrar aqui na tela daqui a pouquinho e você pode fazer o seu cadastro completamente gratuito no nosso site, também baixar o nosso aplicativo para ter as melhores oportunidades ali sempre na palma da mão, tá? E, gente, para começar, a gente vai falar hoje sobre o que as empresas esperam dos candidatos em 2024. Então, imagino que muita gente que está aqui assistindo está com vontade de trocar de emprego, quer uma nova oportunidade ou realmente está se recolocando no mercado de trabalho. E eu, como já fui candidato, como todo mundo, sei que essas dicas são muito preciosas nesse momento. Então, a gente vai entender como as empresas esperam que os candidatos tenham um perfil aí para se preparar para 2024. E para me ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe aqui convidadas super especiais. Então, já vou chamá-las aqui. Eu vou estar nessa noite, nessa discussão, com a Gabriela Mativi, que é diretora de staff na Deco Brasil, e com a Ana Rufino, que é coordenadora de atração de talentos na Telha Norte. Gente, olha que time de peso a gente está aqui hoje. Não tem como esse painel não ser maravilhoso. Então, desde já, eu quero agradecer muito, Gabi e Ana, por terem topado o nosso convite. É muito legal ter vocês aqui com a gente, fechando esse evento, que já foi muito legal até aqui, mas tenho certeza que vocês vieram para fechar com chave de ouro. Então, eu vou deixar um espacinho para vocês se apresentarem também, por favor. Obrigada, Bia. Boa noite, eu sou a Gabi, sou diretora de staff na Deco, vim contribuir com o nosso painel para a gente falar sobre tendências de 2024, empregabilidade, o que o mercado de trabalho espera de nós, né? Porque, afinal de contas, em algum momento, todo mundo foi candidato, ou vai voltar a ser. Exatamente. Maravilha, obrigada, Bia, obrigada, Gabi, boa noite a todos, um prazer aí falar com vocês, sou Ana Rufino, coordenadora aí de recrutamento e seleção no Grupo Saint-Gobain, atendendo aí a divisão da Telha Norte. Espero muito poder contribuir aí com vocês nesse momento de busca, de recolocação da jornada aí na carreira de vocês. Perfeito, gente, muito obrigada. Bom, vocês já viram que vai ser maravilhoso esse bate-papo aqui com as nossas convidadas, e eu quero convidar vocês também a trazerem perguntas, a fazerem comentários do que vocês estão achando, porque além de vocês terem muito conhecimento aqui nesse bate-papo de hoje, vocês também vão concorrer a uma Alexa. Então, hoje a gente vai fechar aí com o presente mais especial dos 3 dias. Pelo menos eu gostaria muito, né, de ganhar uma Alexa. E também um kit do InfoJobs. Então, as 2 pessoas que mais interagirem aqui com a gente no chat, mandarem perguntas, fizerem comentários do que estão achando,
vão ser as vencedoras. Aí a gente vai anunciar lá no finalzinho da nossa live, tá? Então vão contando aqui o que vocês acharam e quem estava aqui nos painéis anteriores, né? Se assistiu, o que achou, o que achou dos convidados, dos temas. A gente vai ficar muito feliz em responder as perguntas de vocês aqui também. Então, e outra coisa, gente, aproveitem esse momento, compartilhem também aí com a sua rede, porque tem tanta gente que está aí buscando uma oportunidade, que quer saber como se dar bem no mercado de trabalho, que quer saber como ir bem numa entrevista, como se comunicar melhor com as empresas. Então, esse é o momento também, compartilha esse evento aqui, compartilha essa live para que várias pessoas na sua rede tenham acesso e realmente consigam aproveitar junto com a gente, tá? Mas para iniciar aqui o nosso bate-papo, a gente já falou um pouquinho, a gente vai focar em 2024 realmente, o que as empresas esperam dos candidatos, como que a gente pode chegar mais perto aí das oportunidades que a gente deseja, né? E para começar esse bate-papo, queria perguntar para vocês, quais são aí as principais mudanças e tendências para o mercado de trabalho esse ano? A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? E que todo ano as coisas vão mudando aí, mas o que a gente tem de diferente para o mercado de trabalho esse ano? Maravilha. Eu acho que tem vários pontos, né, aí de tendência. Eu gosto até, muitos amigos gostam de fazer essa pergunta para a gente que é de RH, né? Eu sempre falo que uma ótima reflexão a se fazer é o que nós mesmos estamos mudando como clientes, como consumidores. Né? Eu mesma mudei muito a minha questão de sustentabilidade, de ir atrás de marcas sustentáveis, produtos, embalagens, sem crueldade animal, enfim. E a gente viu que isso, por exemplo, é uma das grandes tendências, né, ESG no geral, no mercado. Então, acho que tudo que a gente muda de hábito de consumo se torna uma demanda. Então, acho que em qualquer momento da carreira é importante observar quais são as demandas que têm surgido, que nosso perfil de cliente e de consumidor está mudando, porque vão ser demandas que as empresas vão procurar nos profissionais. Né? Mas eu acho que destacaria aí o ESG, obviamente toda a parte de automação, inteligência artificial, toda a parte de transformação tecnológica, com certeza, e a adaptabilidade a rápidas mudanças, né? A gente vê cada vez mais com o avanço da tecnologia, o que a gente demorava 100 anos para avançar, hoje a gente avança em 10, em 5, em 1. Então, os profissionais que também têm essa competência de se adaptar a rápidas mudanças, ter uma curva de aprendizado rápido, com certeza estão aderentes aí às tendências que a gente está buscando no momento. Sem dúvida, Ana. Bia, além disso, eu acho que uma tendência importante é flexibilidade de carga horária. Então, a gente vem de um momento de mercado pós-pandemia, a gente aprendeu a trabalhar home office e a pandemia nos trouxe isso. Então, hoje, home office não é mais um benefício, não é mais uma exceção, grande parte das empresas já trabalham dessa forma, mas a gente caminha agora para uma tendência de horário flexível. Então, as organizações, elas passam a cobrar resultado e não mais carga horária. Pouco importa se você trabalha 8, 6, 10 horas por dia, o que importa no final é o quanto você me entrega, o quanto você consegue performar. Então, uma tendência importante para 24 e eu diria para os próximos 5 anos é a flexibilidade de carga horária. Além disso, inteligência artificial, sem dúvida, em tudo o que a gente faz. Então, em atendimento, em recrutamento e seleção especialmente. Então, acho que hoje a gente tem ferramentas incríveis usando inteligência artificial, e isso é, sem dúvida, uma tendência, faz parte de uma revolução tecnológica que já está acontecendo há anos, mas que depois da pandemia isso vem mais fortemente e vai continuar, não tem mais como voltar atrás, e que bom, né? Porque a gente anda para frente. Mas acho que flexibilidade de horário e carga horária reduzida. Então, eu mesmo aqui na DEC tenho uma missão importante dada pelo meu chefe, que para 24 eu preciso pensar num modelo onde as pessoas trabalhem 4 horas por semana, não mais 5 horas. Então, a gente começa um movimento de olhar mais para resultado do que para carga horária. Acho que isso é algo muito importante, uma mudança significativa para os próximos anos. Perfeito, vocês trouxeram coisas que, inclusive, assuntos que estão muito em alta, né? Aqui no LinkedIn mesmo a gente vê essas discussões sobre esses pontos que vocês trouxeram, então faz total sentido. E comparado assim com os anos anteriores, o que vocês diriam que mudou sobre a expectativa mesmo das empresas em relação aos candidatos? Porque a gente falou, está mudando o modelo de trabalho, está mudando em termos de
inteligência artificial, de tecnologia, de tudo que vem agregando aí para o mercado, mas o que mudou no olhar realmente das empresas, o que elas esperam ali para esse ano? Tá bom. Bia, acho que hoje os candidatos, os profissionais, eles precisam ter muito mais envolvimento com a marca do que no passado. Então, hoje não basta só você performar, você precisa encantar. Então, encantar significa entregar além daquilo que é esperado de você. É realmente estar ali, fazer parte do negócio, sentir parte do negócio e entregar por ele. Mas, em contrapartida, a organização tem a missão de fazer com que esse candidato se sinta parte. Então, hoje a gente tem uma geração que não trabalha mais exclusivamente por remuneração. Ela precisa se sentir pertencente. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. A organização espera que o profissional dê mais, que ele esteja ali para solucionar problemas, que todo mundo esteja ali voltado para a solução de problema de uma forma geral, mas, em contrapartida, a organização precisa encontrar caminhos para que esse profissional se sinta pertencente. Hoje, se as pessoas não se sentem parte do negócio, elas não ficam. Você não consegue reter talento, né? Perfeito. Complementando até, eu acho que uma das competências muito exigidas é, de fato, essa visão sistêmica. Eu acho que, complementando essa parte, depois que você se sente envolvido, você não olhar só para a tua função, só para o teu departamento, só para a tua caixinha. Você entender o impacto da tua atividade dentro do todo. A gente fala muito do mercado cada vez mais people-centric, ali colocando as pessoas, o cliente no centro, e quando a gente pensa nas nossas caixinhas, entender como a nossa ação dentro da empresa, a nossa atividade, por mais operacional até que ela possa parecer, impacta o cliente na ponta, né? Então, ter de fato essa visão sistêmica, esse envolvimento, como a Gabi trouxe, com a marca, com o produto, eu acho que com certeza é uma tendência também que a gente busca cada vez mais. Incrível, vocês trouxeram inclusive pontos que estão em estudos, né? A gente tem até um estudo que a gente fez aqui internamente no InfoJobs com profissionais de RH, onde a gente perguntava quais eram as principais competências aí buscadas, e algumas delas vocês já comentaram aqui, né? Mas eu queria entender um pouco como é que a gente pode, como profissional, né, observar e descobrir quais são essas competências que a gente precisa desenvolver, ou que a gente precisa, ou como a gente pode reforçar as competências que a gente já tem, né? Acho que primeiro passo, autoavaliação, né? É muito importante, periodicamente, a gente realmente tirar um tempo, fazer essa reflexão sobre onde estamos, onde queremos chegar, quais são os gaps ali, o ponto que eu vou mudar na minha rota para chegar onde eu preciso, né? Ser muito aberto a feedback, acompanhar as próprias avaliações de desempenho, pegar feedback não só de mentor, de supervisor, mas também de colegas, de profissionais do setor, estar atento ali, de fato, ao networking em geral do segmento que você quer entrar, ou que você já atua e quer se manter, mas de fato ter ali antenado, porque como a gente falou, o mercado está mudando numa velocidade muito superior do que mudava antes, né? Então, de fato, para se manter qualificado, eu acho que essa atualização e essa autorreflexão é super importante. Perfeito. E Bia, para o candidato entender se aquilo que ele tem para entregar tem relação com aquilo que a organização precisa, em termos de comportamento mesmo. A gente fala muito de fit cultural, né? Então, é importante você investigar e entender ao longo do seu processo seletivo se a empresa que você está se candidatando faz sentido, se fala de valores parecidos com os seus, se tem ideias parecidas com as suas, porque não adianta, a gente recruta as pessoas pela parte técnica, mas muito pela parte comportamental. Então, geralmente as pessoas vão embora porque não tem aderência comportamental, não tem fit cultural com a organização. Então, isso é um ponto importantíssimo, tanto para a organização avaliar, mas para o candidato também. Ele precisa entender se faz sentido. Então, conhecer o gestor, entender o modelo de gestão, entender o modelo dessa organização, para realmente entender se tem fit cultural. Porque não faz sentido, ele vai entrar numa empresa que não tem relação com os valores, vai permanecer por um período e em algum momento vai acabar saindo, né? Então, o prejuízo é para ele, que investiu um tempo ali, e para a organização, que investiu um tempo em treinamento, desenvolvimento, e no final
não deu certo por uma questão de fit cultural. Então, é muito importante entender missão e valores, e não é só aquilo que está escrito na plataforma, né, no site da organização, é de fato entender, investigar, sentir como é esse processo seletivo, como é a entrevista com esse requisitante, para entender se faz sentido, se cabe na realidade de vida dessa pessoa. Perfeito. É um primeiro passo até você pesquisar muito sobre a empresa antes de entrar, né? Acho que vocês devem concordar com isso, que o momento da entrevista também é para o candidato conhecer a empresa, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala por aqui, vai fazer uma entrevista, tá se candidatando ali a uma empresa, vai lá no InfoJobs, tem uma aba de avaliações de empresa que pouca gente conhece. A gente já tem mais de 14 milhões de avaliações reais de funcionários e ex-funcionários, ou seja, a galera tá lá contando a verdade, como funciona ali por dentro da empresa, como funciona o processo seletivo. Então, são comentários reais que você pode usar para se preparar mesmo e para conhecer um pouco mais sobre aquela empresa. E aí entra nisso que as meninas comentaram, tá mais adequado ao fit cultural, entender se aquela empresa também faz sentido para a sua carreira, né? Bom, eu queria ler alguns comentários que estão aqui. Deixa eu ver. A Diana falou que percebe que tem mais vagas abertas nesse ano do que em comparação com janeiro de 2023. Isso é muito legal, gente. Inclusive, se você está buscando uma oportunidade, aponta o seu celular aqui para o QR Code que está na tela e faz seu cadastro gratuito e se candidate às vagas no InfoJobs. Então, a gente está aqui, inclusive, com empresas que contratam pelo InfoJobs, né? Então, esse é o momento de aproveitar, pegar todas essas dicas, se candidatar lá aos processos seletivos e colocar o que a gente está conversando em prática. Aqui está aparecendo para mim, não está aparecendo o nome do usuário, mas a pessoa perguntou como o InfoJobs apoia os profissionais na construção da sua carreira. Então, para além desse tipo de evento que a gente está fazendo aqui, que a gente traz muito conteúdo, traz dicas realmente como profissionais de RH, como a gente está aqui, a gente tem nosso blog, a gente tem o podcast, a gente tem vários conteúdos que ajudam você realmente colocar na prática, tudo que pode ajudar você a melhorar o seu perfil no InfoJobs, a se dar bem em uma entrevista e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês também deem uma olhada após a nossa live, tá? Então, por enquanto, vão pegando as dicas aqui com a gente. O Robson fez uma pergunta, queria aproveitar também para falar. Eu tenho uma dúvida, a tecnologia está aí, não temos como fugir. Mas falando em recrutamento e seleção, esse modelo de primeiro contato por meio de avaliação feita única e, em alguns casos, exclusivas por inteligência artificial, não afasta ou limita os candidatos? Eu adoro essa pergunta. De forma alguma, né? Eu acho que a inteligência artificial ajuda vários departamentos, vários setores, porque não ajudaria em recrutamento e seleção. Né? Hoje tem vagas que a gente recebe mais de 2.000 candidaturas, que humanamente seria impossível, pelo tempo que a gente tem para fechamento de vaga, aquele currículo ser lido de qualquer maneira. Né? Hoje a inteligência artificial permite que esse currículo de alguma forma seja avaliado. Né? Dentre 2.000 candidaturas, obviamente a inteligência artificial apoia ali montando um ranking, entendendo por diversos critérios que aí cada empresa tem ali autonomia para criar o que é muito importante para a vaga, o que de fato é eliminatório ou não, o que é flexível ou não, e com isso, na verdade, dá mais chance da gente conhecer mais pessoas que têm mais aderência à vaga. Perfeito. É exatamente isso. A inteligência artificial, ela vem para somar, né? Então, o processo seletivo, ele tem muitas etapas e, de fato, a gente recebe muitos currículos. Então, ele não é um processo isolado. A gente geralmente utiliza para fazer uma triagem inicial, que tem muita relação com um crivo técnico desenhado previamente pelo requisitante da posição, mas depois, no momento da entrevista, é quando o candidato tem a condição de mostrar o que ele sabe fazer, falar de perfil comportamental, e aí a pessoa responsável pelo recrutamento entra no detalhe. Então, a inteligência artificial hoje, no recrutamento e seleção, ela é muito utilizada como um filtro inicial. Então, é o que a Ana trouxe. Eu acho que isso aumenta a possibilidade do candidato, porque, de fato, existem posições que a gente recebe 2.000, 3.000 currículos, é humanamente impossível olhar para todos, mas com a inteligência artificial a gente consegue olhar para todos, e aí isso aumenta a chance de quem está ali nesse banco e se cadastrou a essa posição.
Perfeito, gente. Então é isso, vamos nos preparar. A gente está falando muito sobre isso aqui também nesses 3 dias, né? Sobre como a tecnologia ela ajuda no mercado de trabalho. Então, inclusive, foi o tema de ontem, assim, a gente falou sobre como se dar bem na era digital, né? Então, não especificamente para quem trabalha numa carreira digital, mas como essa parte digital vai estar presente aí em todas as profissões, em todas as áreas. Então, se você perdeu o bate-papo de ontem, não tem problema. Quando acabar aqui, esse bate-papo tá lá tá aqui no nosso perfil, né? Então, você também consegue ver. Estão chegando muitas perguntas boas aqui, meninas. Então, a gente tinha preparado algumas perguntas, mas eu vou encaixá-las. Achei que tem uma pergunta bem legal da Gabriele. Quais são as principais posturas e ações que reprovam o candidato no momento da entrevista? Certo. Olha, acho que saindo, né, do básico esperado ali da cordialidade, da educação, enfim, eu acho que são comportamentos que vão contra a cultura da empresa. Se a gente tem uma cultura de simplicidade, por exemplo, e a pessoa demonstra na fala dela que as empresas que ela passou não tinham essa simplicidade ou que ela gosta de processos mais rebuscados, é o que ela busca uma coisa muito divergente do que a gente tem como um valor forte dentro da empresa, são comportamentos que poderiam reprovar. Uma pessoa que de repente não lida bem com muitos níveis de hierarquia, gosta de trabalhar com mais autonomia, e a gente está falando de uma empresa que culturalmente é mais hierarquizada. Isso poderia ser um comportamento que seria um motivo de reprovação numa entrevista, por exemplo. Mas isso vai ser muito particular de cada processo, de cada entrevista, de cada empresa, exatamente pela cultura de cada local. E muitas vezes a gente ainda, além da cultura geral da empresa, a gente ainda tenta olhar no micro a cultura daquele departamento, daquele gestor. Então, a gente sempre fica... amigos que mandam algumas perguntas, se perguntar tal coisa, o que eu respondo? Qual que é a resposta certa? E muitas vezes não tem uma resposta certa, né? O ideal é que você seja muito autêntico com o que de fato é o teu valor, porque por mais que muitas vezes a gente está ali numa saia justa, a gente precisa muito se recolocar, a gente fala, eu aceito qualquer emprego, qualquer vaga, no longo prazo, aquilo não é sustentável, você vai estar num ambiente onde você não está de acordo com os valores, onde você não vai ser quem você é, com isso você não performa ao máximo da sua capacidade. Então, de fato, assim, o melhor é ser autêntico, pesquisar sobre os valores da empresa antecipadamente para ver se você se encaixa naquilo e para você reforçar os teus pontos, os teus cases, que vão mostrar que você tem pontos em comum com aquela empresa, né? Muito mais, eu acho que do que focar no que não está pareado, mas focar no que dá match. Perfeito. Bia, pensando num olhar mais geral, processo seletivo é um processo de avaliação, né? E na maioria das vezes o candidato tem lá 50 minutos, 1 hora, para mostrar o que ele tem de melhor, então, para vender o peixe dele. Então, algumas coisas são básicas, né? Então, postura, vestimenta, comunicação. Se for um processo remoto, que é muito comum hoje, então, o processo online é algo que faz muito parte da nossa rotina, entender que é um processo de avaliação. Então, não é porque você está sentado no sofá da sua casa ou na mesa da sua sala que você precisa se comportar como na rotina com os seus amigos. Não, é um processo avaliativo. Então, precisa tomar outros cuidados, né? Antes a gente se preocupava com o ônibus ou com o transporte público, se é se atrasar ou não. Hoje você tem que se preocupar se a sua internet funciona, se você tem ruído perto, se a iluminação está ok. Então, é outro tipo de preocupação, mas no final é um investimento. Você precisa investir tempo nisso, porque é um processo avaliativo. E, às vezes, você só tem aquele momento. Então, precisa, sim, investir um tempo e dar o seu melhor naquela 1 hora, 50 minutos que você tem com o avaliador. Exatamente. Vocês deram dicas muito importantes aí. Acho que uma coisa legal que vocês falaram é não existe uma receita de bolo, né, para esse momento da entrevista, mas existe formas de se preparar, né? Deixo até como dica para vocês. No nosso blog a gente tem muitas dicas exatamente disso, de como se preparar, de como pesquisar sobre a empresa, das principais perguntas que os recrutadores fazem, porque embora não exista uma fórmula mágica de como responder, você tem um caminho ali mais ou menos para você seguir dentro das suas experiências, das suas competências, né? Então, deixo como dica aí para vocês. A nossa equipe vai pôr aqui também nos comentários o link do nosso blog para vocês acessarem depois.
E, gente, lembrando que vocês estão mandando várias perguntas legais, vários comentários, e é isso mesmo, mandem bastante coisa aqui. E lembrando que quanto mais você interage aqui com a gente no chat, mais chance de levar uma Alexa ou um kit do InfoJobs, muito exclusivo, muito legal. E aí a gente vai respondendo aqui todas as perguntas de vocês também, tá? Mas queria perguntar para vocês, meninas, como a gente faz para conciliar essas habilidades, né, que as empresas pedem, e já ouvi comentários muitas vezes assim, poxa, mas a empresa pede tanta coisa, como que eu vou me adequar? As empresas hoje estão pedindo muitas habilidades. Então, como equilibrar aí essas habilidades que a empresa pede com o que a gente busca para nossa carreira, né? Com as habilidades que a gente acha que é importante para o caminho que a gente deseja seguir? Planejamento, né? Eu acho que a gente tem uma boa definição das nossas próprias metas e fazer ali, de fato, o double check, olhar, a empresa está pedindo isso, eu tenho isso, o que falta, eu estou disposto a fazer, ou para eu chegar em tal vaga, tal cargo, mudar, fazer uma transição de carreira para tal coisa. É este esforço que eu preciso fazer. Então, de fato, assim, é se planejar, entender mercado, entender os teus próprios objetivos e o que é aquele objetivo que você precisa ainda falta em ti para você traçar esses gaps, digamos assim, que você ainda tenha, para que você consiga almejar, né? E aí encontrar o equilíbrio, porque tem horas que a gente vai sacrificar talvez alguma coisa em prol de outra, entender teu momento pessoal, teu momento de vida, para encontrar esse equilíbrio entre pessoal, profissional. A gente sabe que hoje anda isso tudo muito junto, né? Mas que de fato ali alguns sacrifícios a gente vai fazendo para poder se adequar a essa agilidade que o mercado de fato está cada vez mais exigente. E volta a falar, quando a gente pensa, né? Nossa, as empresas estão pedindo tantas coisas e a gente, como cliente, também não está pedindo tanta coisa, né? Então, eu acho que como as empresas trabalham, nada mais reflete do que nós, como clientes, como consumidores, também estamos mais exigentes. Então, é a gente entender até esse equilíbrio orgânico mesmo de como o mundo funciona. E até a gente como colaborador também, né, Ana? A gente tem uma expectativa maior sobre as oportunidades que a gente tem hoje, né? Então, acho que é uma troca, né? Perfeito, perfeito. Hoje a gente também cobra várias coisas da empresa de ambiente, de benefício, de flexibilidade, de autonomia. Então, é aquilo que a gente falou, desde o processo seletivo é sempre uma via de mão dupla. Exatamente, meninas. E acho que é muito pensar na disponibilidade, o quanto você está disponível e o quanto você está a fim de seguir dentro daquilo ou não, né? Então, o mercado exige sim, ele está cada vez mais exigente, então, quanto mais gente boa a gente tem no mercado, mais concorrido ele fica. E é uma questão de avaliar o que faz sentido para você, depende muito de momento de vida, né? Então, as mulheres, por exemplo, têm filhos, são casadas, é muita coisa para administrar de fato, mas depende do momento de vida. Então, tem momentos que você precisa focar mais na vida pessoal, em outros momentos você pode focar mais na carreira. Então, é buscar sempre esse equilíbrio dentro da tua realidade, daquilo que faz sentido para você naquele momento. E é situacional, a gente muda o tempo todo, e que bom que é assim, né? Então, hoje eu estou disponível a alguma coisa porque eu quero chegar na cadeira X, no cargo X. Daqui a 2 anos pode ser que não, que eu esteja num outro momento. Então, é equilibrar aquilo que você tem de ambição profissional versus aquilo que você está disposto a seguir para chegar lá. E sim, sem dúvida, uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que as empresas nos cobram, hoje a gente também cobra muito dessa organização. Então, não basta só pagar o meu salário no dia 5 direitinho. Não, eu quero me sentir parte, eu quero ter benefício, eu quero que olhem para mim, eu quero ter saúde, eu quero ter equilíbrio entre vida pessoal. Então, a organização também tem um trabalho grande em pensar em proporcionar tudo isso para o colaborador, né? Então, é uma troca. Incrível, gente. O chat aqui tá agitado, tem tanta pergunta legal, e eu quero ficar aqui batendo papo e respondendo aí, vendo as respostas das meninas, porque a gente aprende muito aqui. Mas tem uma pergunta bacana, diante do... você tinha comentado, né, Gabi, em algumas perguntas anteriores, sobre
esse benefício do home office, que isso vai estar muito mais forte, essa flexibilidade de trabalho, que ela permanece esse ano. Então, diante do aumento do trabalho remoto, quais são as dicas para os profissionais se adaptarem a essa nova realidade e se destacarem mesmo à distância? Acho que isso é uma discussão que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Então, acho que é importante a gente reforçar isso para 2024. Perfeito, Bia. Olha, eu acho que isso, de novo, tem relação com a organização e tem relação com o colaborador. Quando a gente está distante, é preciso ter metas muito estabelecidas de para onde você tem que ir, como você tem que ir, porque eu não estou do seu lado o tempo todo, você precisa aprender a fazer autogestão, né? Então, a gente precisa de profissionais que não só entendam daquilo tecnicamente, mas que consigam fazer autogestão. Eu não preciso o tempo todo ficar entendendo se ele está trabalhando, se não está, o que está fazendo, o que não está. Isso vai muito de maturidade, então a gente precisa, o mercado precisa de profissionais maduros. Eu não estou falando de idade, se mais novo, mais velho, eu estou falando de repertório de vida, de entender que ele está ali para trabalhar, para agregar valor, para trazer valor organizacional, e com isso, ele é remunerado por isso, e ok, o fato dele estar distante não significa que ele não está sendo visto. As pessoas, os líderes nos últimos anos, eles aprenderam a fazer gestão remota, e quem não aprendeu, hoje com certeza tem dificuldade de se recolocar, porque isso é uma necessidade. Então, a gente aprendeu a gerir de forma remota. De novo, a pandemia nos facilitou isso, né? Então, já era uma tendência e isso veio fortemente de 3, 4 anos para cá. A gente aprendeu a liderar de uma forma remota e as pessoas estão aprendendo a trabalhar de uma forma remota. Então, algumas dicas práticas. Acorde, crie sua rotina. Trabalhar de pijama não é legal, né? Então, a gente precisa acordar, se organizar, se trocar para trabalhar. Trabalho é um investimento de tempo, investimento de vida, então é a mesma coisa. O que muda só você não está no escritório, você está na sua casa. E que bom, né? Você vai evitar 2 horas de ônibus, 2 horas de trânsito, e você vai render e ganhar 2 horas do seu dia que você pode estar com seus filhos, estar no inglês, estar na academia. Mas, em contrapartida, precisa ter uma relação de confiança. Você precisa entregar. Então, por isso que a gente fala em 2024 e para os próximos anos de uma gestão pautada no resultado. Não me importa se você trabalha 6, 8 horas por dia, se na hora do almoço você dá uma paradinha para assistir o Netflix porque você estava cansado e tudo bem. O que importa é, você está performando? Você está entregando? Aquilo que a gente combinou está ok? Então, está tudo bem. A gente passa a ter um olhar de gestão de fato por resultado e não por carga horária. Perfeito. E só complementando, assim, se você tem dúvidas, se seu gestor não está te vendo, se você está inseguro, pergunte. Peça feedback, tenha clareza de quais são suas metas, do que você precisa entregar, porque ainda é uma adaptação essa gestão. Eu acho que a gente avançou muito nessa gestão remota, mas tem novos profissionais que estão se tornando líderes agora, enfim, então também estão numa curva de aprendizado e talvez também não tenha clareza de como fazer essa gestão 100% com o time. Então, se você se sente inseguro em algum momento, pergunte, não sofra em silêncio, levanta a mão para o teu gestor, pergunta das tuas metas, tenha isso muito claro para você também poder mostrar que você está cumprindo com o acordado. Perfeito, gente. O pessoal aqui no chat está adorando as dicas. E vão falando mesmo para a gente o que vocês estão achando, mandando as perguntas de vocês e com certeza a gente vai responder aqui tudo que for possível. E Ana, veio um comentário aqui, uma intimação, olha só. Me candidatei à vaga da Telha Norte. Me nota aí, Ana. Anotado, Robson, anotado. Bom, gente, a gente está adorando a interação de vocês aqui. E tem bastante gente perguntando, poxa, como eu demonstro as minhas habilidades? O momento da entrevista, sempre aquele impasse, né? Como eu faço? E aí a pergunta para vocês é essa, então, como que o candidato pode demonstrar todo o potencial e de maneira clara ali no momento da entrevista, né? Porque sempre tem aquele nervosinho, aquela ansiedade, mas como deixar isso claro? Maravilha. Uma coisa que eu acho que já ajuda a reduzir esse nervosismo é se preparar, né? De fato, acho que todas essas dicas que a Gabi trouxe, de você ter se arrumado para a entrevista, você estar no lugar, testar a câmera, o microfone, a iluminação, ter certeza da conectividade do Wi-Fi, enfim, tudo isso já vai te deixar mais tranquilo, que tudo vai funcionar. Você leu antes sobre a empresa, você entrou lá no InfoJobs, nas avaliações, pesquisou sobre a empresa, vai poder até fazer algum comentário na entrevista de algo que você viu sobre a empresa que você gostou, que você se identifica. Você vai ler antes a descrição da vaga, já vai
destacar ali o que a gente está buscando, quais são as competências, vai refletir sobre a tua trajetória, em que momento você teve um desafio que você consegue demonstrar, contar para a gente qual foi o desafio que você passou, o resultado que você trouxe, que demonstra aquela competência buscada. Então, acho que sempre na entrevista, além de toda essa preparação, né, sobre a vaga e sobre a empresa, quando você for contar a sua trajetória, você conseguir trazer exemplos reais, em números, né, trazer a situação, qual era o contexto que você estava e o resultado, né? Existe metodologia, o SHA, o STAR, que depois vocês podem pesquisar mais, que conta um pouquinho de como funciona essa técnica que o recrutador aplica em vocês e como você pode responder de uma maneira completa para que de forma prática você consiga demonstrar as suas habilidades. Perfeito. Bia, e objetividade, assim, eu acho que a gente precisa responder aquilo que é perguntado, sabe? Com clareza, com objetividade e trazer respostas pertinentes e contar experiências pertinentes à cadeira que você está concorrendo. Então, sei lá, hoje você está buscando uma vaga de analista de engenharia e lá dos primórdios, há 6 anos atrás, você foi assistente administrativo. É pouco relevante naquele momento. Então, você tem que direcionar o seu discurso para aquilo que o seu entrevistador quer e precisa ouvir. Então, aquilo que tem relação à aderência da função que você está se candidatando, trazer os resultados que você, de fato, participou e construiu. Então, isso que a Bia trouxe é muito importante, trazer fatos reais. Você vai ser questionado sobre isso, né? Então, me conte, me traga uma situação em que você viveu, em que você participou desse resultado. Então, não é subjetivo, é concreto, é algo que você realmente viveu. Isso é extremamente importante e objetividade sempre, né? A gente precisa contar com clareza e assertividade aquilo que a gente sabe fazer e trazer as experiências que tenham relevância com a função que você está se candidatando. Perfeito. É pouco tempo, né, Gabi, numa entrevista para você contar uma vida inteira profissional. Exatamente. Então, isso de ser objetivo, com certeza, é fundamental, dar foco. Por mais que tenha aquela empresa que foi a tua escola, lá nos primórdios, que você conta com o maior amor do mundo, mas o quanto é relevante para a vaga na qual você está se candidatando, né? A saber aproveitar bem o tempo que você tem ali com aquele recrutador ou gestor. Exatamente, Ana. Incrível, gente. Eu estaria com um caderninho e uma caneta anotando tudo aqui, ou aqui no bloco de notas, né, para quem é mais digital, porque realmente essas dicas fazem toda a diferença. Elas, como recrutadoras, estão falando isso. Nós aqui do nosso lado, InfoJobs, também reforçamos isso que as meninas estão comentando. Então, é o momento de pegar essas dicas mesmo para colocar em prática aí nas próximas oportunidades. O Luiz fez uma pergunta bem bacana também, que eu acho que vai de encontro com tudo que a gente está falando, né? Então, como descobrir as soft skills que a vaga, a empresa necessita? Legal. Algumas normalmente estão ali no descritivo da vaga, né? Mas quando não estão, eu acho que entra naquilo que a gente estava falando de pesquisa, né? Pesquisar sobre a empresa, às vezes conseguir falar com um colega que já trabalhou lá, pesquisar sobre a forma como a empresa faz a gestão, os valores da empresa, e a gente consegue ali pegar uma palavrinha do valor, uma frase e transformar aqui em ação, né? Pensar como que aquilo poderia ser no dia a dia, como que a gente coloca aquele valor, às vezes aquela palavrinha bonita pintada na parede da empresa, como aquilo seria como ação, né? Verbalizar aquilo, entender quais são as competências importantes para aquela organização. Perfeito. E mais que isso, eu acho, Ana e Bia, assim, soft skill é um negócio que é muito seu, né? Então, é aquilo que você tem de aderência comportamental. Ou você tem, ou você não tem. Você pode desenvolver? Com certeza você pode desenvolver. Mas não acho que é um processo de descobrir o que é esperado pela organização. É muito mais um processo de entender, e isso a gente vai na entrevista, não é no primeiro crivo, não é usando a inteligência artificial, é aí que entra o recrutador, o consultor, que às vezes é psicólogo, às vezes não, mas que está ali e é especialista em investigar exatamente isso, comportamento. Então, você vai trazer o que você tem, né, para essa entrevista. E aí você vai entender se você está aderente ou não àquela posição. Então, acho que não é um processo de descobrir o que a empresa espera comportamentalmente, é de você ir para a entrevista e entender se você está aderente ou não àquela posição. Você vai saber se você tem ou não. Se você, e aí a gente volta para o fit cultural, né? Você vai perceber se faz sentido para você ou não, se a conversa com ele, se aquele gestor faz sentido para você ou não. Então, é uma troca, eu acho que é uma construção. Perfeito.
Legal, gente. O pessoal está comentando aqui que está gostando muito, que os assuntos são interessantíssimos. Podem contar se vocês também ficam nervosos em entrevistas, porque nós também ficamos. Como que é vamos tirar a curiosidade do pessoal. Como que é para o recrutador o momento da entrevista? Olha, eu confesso que para mim, assim, depois de tantos anos, eu não fico mais nervosa. Já fiquei no começo, mas confesso que a gente torce muito, né? Eu acho que tem uma fama aí de que o recrutador parece que quer reprovar todo mundo, muito pelo contrário. A gente gostaria de conseguir fechar a vaga assim como o primeiro que a gente entrevista, ser apaixonada, mete a gente, por mais que muitas vezes reprova a gente, por entender, né? E exatamente isso que a Gabi falou, às vezes a tua competência, o teu melhor, não encaixa no que a gente está buscando naquele momento, né? Eu falo que todas as pessoas são certas. O nosso trabalho é escolher a pessoa certa para a cadeira certa, né? Mas não tem pessoa errada. Então, assim, a gente sempre está ali muito na torcida, a gente se encanta por vários candidatos, admira a trajetória de vocês, está torcendo por vocês, mas o nervosismo do lado de cá eu acho que não rola tanto, né? Muito mais quando a gente está no papel de candidato do que de recrutador de fato. Sem dúvida, meninas. Sim, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, como recrutador, acho que ok, faz parte do nosso trabalho, então ficar nervosa nesse contexto é mais difícil, mas como candidata, sem dúvida, né? Então, recentemente eu fui candidata, eu vim para a DECO tem um ano e pouquinho, então sim, você entra no mesmo processo, e isso traz empatia, acho que isso é importantíssimo, acho que a gente não pode perder nunca, apesar dos anos de profissão, de muitas entrevistas, é a empatia, as pessoas estão ali porque elas querem aquela oportunidade. Então, por mais que elas não tenham aderência para aquele perfil, é isso que a Ana falou, não existe a pessoa errada. Só não dá match com aquela posição e está tudo bem, vai dar em outra organização. Mas a gente precisa ter empatia por todas as pessoas que passam pela gente. Empatia, respeito, um investimento de tempo, servindo ou não para aquela posição, eu acho que isso é o fundamental. Se colocar no lugar do candidato, entender que teve um investimento dele para estar ali e tratar isso com o maior respeito desse mundo. Exato. A gente se prepara muito, inclusive, para tentar tranquilizar vocês, que quanto mais tranquilos vocês ficam, melhor vocês vão na entrevista. Então, é até um profissionalismo nosso não ficar nervoso para que vocês fiquem mais tranquilos e a entrevista flua bem. Legal, gente. Olha, pessoal, vou selecionar mais 2 perguntinhas aqui, porque já nosso bate-papo já vai chegar no fim, então passa muito rápido mesmo esse tempo que a gente está aqui, mas vão mandando as perguntas que já a gente seleciona. Mas vocês comentaram sobre fit cultural, né? E aí, para a empresa parece claro, mas às vezes para o candidato não. E o que vocês falaram, poxa, às vezes se o candidato entra em uma empresa com a qual ele não se identifica com a cultura, ele tende a não permanecer muito tempo ali ou se frustrar, enfim. Então, eu queria que vocês comentassem, começando por você, Ana, como o candidato pode avaliar realmente qual é o fit cultural que ele tem ali com aquela empresa e se essa empresa realmente faz sentido para ele. Legal. Primeiro, acho que aquela pesquisa inicial da empresa, da vaga, falar com pessoas que trabalharam ali, olhar o InfoJobs, as avaliações, outras plataformas que disponibilizam isso, acho que já é um primeiro material que você pode receber. Mas, como a gente falou, entrevista é via de mão dupla. Também é o momento do candidato perguntar, né? Eu falo, gente, não fiquem com receio. É melhor você perguntar na entrevista e, de repente, dali para frente não rolar do que você entrar e com um mês estar frustrado naquela oportunidade, né? Então, use todas as etapas do processo seletivo a seu favor também. Pergunte para o recrutador, pergunte como para o recrutador trabalhar lá, o que ele entende dos valores da empresa, o que ele mais gosta, o que ele melhoraria, pergunta para o gestor qual que é o estilo de gestão dele, enfim, tem várias perguntas que vocês podem fazer para tentar se imaginar naquele local, para ver se faz sentido para a tua trajetória, para o que você acredita, para o que te deixa à vontade, para o que você está buscando naquele momento. Então, acho que é, de fato, uma via de mão dupla, assim, a entrevista é para acontecer das duas pontas. Perfeito, Ana. É isso, acho que investigar e perguntar, Bia, isso sem sombra de dúvida.
acho que o momento da entrevista na organização é o processo como um todo, é desde a sua entrada na recepção, como você é recebido, como é essa troca com essa pessoa que vai te entrevistar, quantas etapas esse processo seletivo vai ter. Daí você vai entender se é uma empresa mais conservadora, se é uma empresa mais clean, se isso faz sentido para você, tem flexibilidade de horário, não tem, isso para você é um valor, não é? Tudo isso vai montando como essa organização funciona. Então, se ela é uma empresa mais dura, no sentido de mais rígida, com pouca flexibilidade, ou se não, se ela é uma empresa mais aberta, e se isso faz sentido para você ou não, porque do mesmo jeito que a gente está aqui falando de tendências, de carga horária, tem gente que não se adapta e está tudo bem também, porque ainda existem várias empresas no modelo mais tradicional, e tudo bem. Então, é sentir desde o início, desde a sua primeira abordagem, se aquilo faz sentido para você, se tem relação com os seus valores, se tem relação com a sua forma e com a sua visão de mundo. Eu acho que todas as etapas do processo, elas podem te dar indícios de se faz sentido culturalmente para você aquela organização ou não. Legal. E como eu comentei, gente, uma forma de conhecer é realmente mais uma ferramenta para você, né? Conhecer olhando ali pelo InfoJobs, lá pela aba de avaliações de empresas, tá? Então aproveitem esse recurso que é gratuito, você pode ver como é a entrevista na empresa, como uma média de salários ali. Então, você consegue ter várias informações que vão te ajudar a ir até com mais segurança para a entrevista, né? Que acho que as meninas vão concordar que isso faz também muita diferença, né? Bom, gente, agora, Ana e Gabi, a pergunta-chave, assim, do tema que a gente trouxe aqui hoje, né, de 2024. Como encontrar as melhores oportunidades para 2024? Maravilha, eu diria até mais, além de como encontrar, como ser encontrado, né? A gente também busca muitos profissionais ativamente. Então, acho que das duas formas, né? Currículo sempre atualizado, né? Com os dados de contato. Aqui em São Paulo, principalmente, acredito que a gente está falando para vários estados, mas São Paulo tem muito aquilo do robô ligar e as pessoas não atenderem a ligação. Então, deixa de fato números no qual você tem ali uma interação de WhatsApp, que tem outras formas do recrutador te contatar, né? Acompanhe as plataformas na qual você é cadastrado. Já passei por algumas empresas que umas ligavam, outras eram WhatsApp, outras faziam contato com o candidato por dentro da plataforma. Então, cada empresa, cada RH vai atuar de uma maneira, e se você está, de fato, empenhado na busca por essa oportunidade, esteja disponível, né? Olhe ali todos os seus meios de comunicação para que você não perca ali nenhuma oportunidade. Né, tenha claro seus objetivos profissionais para também fazer buscas alinhadas com o que você está buscando. Né? Eu acho que hoje a gente tem muitas plataformas, muitos grupos, vagas são divulgadas hoje de diferentes maneiras. Assim, eu falo que hoje eu ainda utilizo o Facebook porque eu ainda busco candidato até no Facebook. Assim, então a gente tem muitas realidades. O Brasil é muito, muito grande, né? Então, de fato, eu acho que está muito atento a isso, está com as tuas redes sociais como o LinkedIn, por exemplo, hoje, que é uma grande plataforma para isso, né? Atualizado, ativo, você também interagir, você fazer posts, você seguir as empresas que você tem interesse, acompanhar o segmento, se manter atualizado, né? Como a gente falou, faça atualizações, seja de cursos, seja participando de eventos, investir de fato nesse networking, né? Depois desses eventos, normalmente, muita gente se mantém em contato, monta grupos ali para se ajudar na recolocação. E eu acho que, por último, de fato, trabalhar seu brand pessoal, né? Assim, tua marca, né? Então, seja através de uma página de LinkedIn, seja através dos eventos que você participa, da rede de contatos que você está atuando, mas voltando naquela parte do planejamento que a gente falou, de definir os teus objetivos de carreira, com que as empresas estão buscando, enfim, então, isso tudo, de fato, dá para montar um cronograma de projeto com todas as etapas ali que você vai cumprindo para alcançar esses objetivos. Então, aqui são algumas dicas, mas acho que tem muito mais coisa aí que vocês podem fazer, mas acho que utilizar as plataformas, manter teu perfil atualizado e a tua rede networking ainda são boas dicas aí para vocês não desistirem. Eu sei que é cansativo, às vezes, se candidatar em muitas vagas, é exaustivo esse processo, mas não desistam, porque com certeza vocês vão encontrar a vaga certa aí para vocês.
Bia, acho que de tudo que a gente falou de mudança, de evolução, de tecnologia, acho que algo não mudou, só mudou a forma de fazer, que é o nosso bom e velho currículo, né? Então, ele é o início de tudo. Acho que você ter um currículo organizado, estruturado, é extremamente importante, porque ele vai abrir ou não a primeira porta, que é depois da entrevista, que é depois tudo isso que a gente contou, né? Mas o primeiro passo é o currículo. E pode parecer bobo, mas a gente ainda tem muita dificuldade com o contato das pessoas no currículo. Então, não colocar o telefone certo, ou colocar um telefone de recado, não informar que é de recado. Então, ou informar um telefone que ele não fica com o telefone durante o dia. Então, sinalizar qual é a melhor forma de contato, isso é extremamente importante, e um currículo organizado. Um currículo organizado significa um currículo objetivo, claro, que tem ali as suas evidências profissionais, aquilo que você sabe fazer, as suas experiências, mas de uma forma organizada, que facilite a vida da recrutadora, né? No final do dia é isso, que ela consiga olhar para esse material e se encantar com ele e ter interesse de chamar para uma conversa. Ele é a abertura, é a primeira porta, é por lá que a gente começa. Então, o currículo ele precisa ser organizado e estruturado de uma forma adequada. Perfeito, já fica a sugestão até aí para o próximo evento, dá para a gente fazer 1 hora só de como escrever um currículo bem feito. Super importante, né, Ana? Inclusive, essas são questões que sempre surgem aqui, a gente vem falando em todos os nossos conteúdos, mas a gente sabe o quanto é importante reforçar e a gente realmente quer ser essa ponte aí em todas as etapas, né? Desde o momento que você ainda está buscando, está se preparando ali. Então, é bem importante mesmo. A gente já quer vocês de volta, mas ainda não acabou, não, porque ainda tem mais uma pergunta aqui que eu achei bacana também. A Angélica, não está aparecendo o nome certinho, mas eu acho que foi a Angélica. Quais são as estratégias mais eficientes para a negociação salarial durante o processo seletivo? Esse ponto é aquele que sempre vem aqui também, mas acho muito legal a gente poder passar essa informação. Maravilha. Eu acho que primeiro tem aí um ponto do pessoal teu de você fazer a conta, né? Tem gente que está disposto a dar um passo para trás de salário, porque quer tá num outro momento de vida, às vezes quer uma empresa mais tranquila, quer uma empresa com mais flexibilidade. Enfim, tem várias razões na qual as pessoas aceitam fazer porque não estão felizes na empresa atual, aceitam fazer uma redução, topar isso. Então, primeiro é você, de fato, fazer as contas do quanto você precisa, né? Porque depois não adianta você aceitar um valor X e aquilo também não te suprir. Né? Então, de fato, o primeiro ponto é o quanto você está disposto, né? Seja para menos ou para mais do que você tem atualmente, qual que é o teu limite. E depois ver se o que você colocou está coerente com o mercado. Né? Você, como a Bi falou, tem como você olhar, por exemplo, dentro do InfoJobs, lá tem as pesquisas salariais, fala, eu quero cargo analista de engenharia, qual que é a média de mercado para esse setor, para esse cargo? Então, ver se também a tua expectativa está coerente com a realidade, né? Então, você, de fato, fazer um contraponto com isso, né? Falar, qual que é a tua expectativa salarial? O recrutador pergunta, fala, olha, atualmente, na minha última experiência, eu ganhava X, minha expectativa para a próxima é tanto a mais, tanto a menos, explicar o teu racional, falar porque eu entendo que essa cadeira é maior, o desafio é maior, ou é uma carga horária maior, enfim, qual seja a razão, por isso que eu acho que é justificável estar pedindo tanto por cento a mais, ou eu estou disposto a pedir tanto por cento a menos por essas razões, sabe? Acho que não existe resposta certa, a gente analisa muito a coerência da tua decisão nessa pergunta, e a ideia, gente, não é eliminar, fazer leilão com o candidato, trazer o candidato com o salário mais baixo, todo mundo fala, pergunta porque vocês querem pagar o menor. Quem falar o menor salário, vocês vão contratar. Não é isso. É muito mais para entender aquela parte, até igual a gente falou que a gente dá o match do fit cultural, dá o match se realmente o que a gente vai te oferecer vai ser uma coisa que vai te trazer, de fato, de uma maneira satisfatória, né? Porque às vezes eu vou te oferecer um salário X que você vai aceitar, digamos ali, por aquele momento que você está precisando daquela oportunidade, mas você não vai vir satisfeito, daqui a pouco você está buscando outra oportunidade, ou não vai estar performando por essa insatisfação salarial. Então, dentre todos os quesitos, a gente também analisa se o que a gente está oferecendo de contrapartida para vocês também está fazendo sentido, se vai ser uma proposta atrativa para vocês. Perfeito. E hoje remuneração não é salário apenas, né, Bia? A gente fala de um composto. Então, um pacote de benefício atrativo, tudo isso compõe uma remuneração. Então,
Quando essa pergunta é feita no processo seletivo, você vai contar como é composta a sua remuneração hoje. Então, seu salário atual, benefícios, se tem remuneração variável, se não tem, aí com base nisso, o entrevistador vai entender se, com certeza, ele tem um budget, ele tem um orçamento previsto para isso, ele vai entender se cabe ou não na realidade. Ah, Gabriela, mas se eu falar algo maior do que ele tem de realidade? Ok, talvez de fato não faça sentido para você, né? Se você não está disposto a baixar a sua faixa salarial, se isso não faz sentido para você, não cabe. Agora, se você está disposto, é isso que a Ana trouxe. Então, é trazer o seu contexto atual e dizer, olha, o meu contexto atual é esse, mas eu não estou buscando uma nova oportunidade em função de remuneração, eu estou buscando um novo desafio por isso, XPTO. Então, por essa razão, ainda assim, eu gostaria de conversar, eu gostaria de seguir no processo. Então, tudo depende da forma com que você traz a informação, de qual é a sua construção dessa informação e dos porquês de você estar ali, né? Se você está ali só buscando o salário, se só quer um aumento salarial e a minha vaga tem um salário menor, de fato não faz sentido. Agora, se não é essa a realidade, você tem que contar para o seu entrevistador. Acho que tudo aquilo que é acordado não sai caro. Precisa ser dito durante o processo seletivo. Perfeito, gente. Muita dica boa, muita dica para colocar em prática, para aproveitar, para começar 2024 aí com tudo nas oportunidades. E eu quero reforçar o que a Ana e a Gabriela falaram aqui. Atualizem o perfil de vocês, tá? Então, se você já tem o perfil cadastrado no InfoJobs, entra lá no seu login, aponta, pode ser aqui pelo QR Code, então acessa e atualiza o seu perfil, as suas informações, os seus contatos, qual foi o seu último emprego, o que você está estudando ou já concluiu, enfim, todas essas informações são super importantes. E eu vou contar um segredo para vocês, os recrutadores que publicam vagas no InfoJobs conseguem puxar lá no nosso site quando foi a última atualização do seu perfil. Então, se o seu perfil está desatualizado aí há mais de 6 meses, de repente as meninas podem até confirmar para mim, pode dar essa sensação de que os seus dados não estão atualizados e as suas experiências e tudo mais. Perfeito, com certeza. Às vezes a gente fala, a pessoa já se recolocou e tem vagas que, de fato, a gente, pelo menos aqui na Telha, a gente sempre tenta olhar também para o lado social, dar preferência para candidatos que estão no mercado, né? Estão disponíveis. Então, é super relevante o currículo estar atualizado, de fato, porque isso nos ajuda até mesmo na seleção. Perfeito. Movimentar esse currículo é extremamente importante, Bia. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que foi o que a gente começou lá atrás, então esse robozinho, quando ele começa a recrutar, ele sim vai dar preferência para aquilo que está mais atualizado. Então, sim, você precisa manter o seu currículo atualizado pelo menos a cada 6 meses. Ah, mas eu não tenho nada para contar. Não tem problema. Você entra nele, vê se está tudo bem e fecha de novo, porque isso é importante, né? Você precisa, isso também é investimento. A recrutadora vai olhar e falar, poxa vida, esse grupo vai parar daqui a 2 anos, acho que essa pessoa não está mais procurando emprego. E às vezes está, ela simplesmente deixou na plataforma e não está mais olhando para isso. Então, é importante revisitar esse currículo pelo menos a cada 6 meses. Incrível. Gente, olha, fechamos com essa dica preciosa. Então, é o momento, acabou aqui a live, corre lá no seu perfil, no InfoJobs, aqui no LinkedIn também, atualiza tudo aí para não perder nenhuma oportunidade. E agora chegou o momento, antes de eu me despedir das meninas, agradecer por vocês estarem aqui. Então, eu já vou contar para vocês quem foram os ganhadores aí por interação aqui no nosso bate-papo. Eu primeiro quero agradecer a interação de todos vocês. Vocês mandaram perguntas muito legais, fizeram comentários muito legais. Ficamos felizes de ter vocês aqui nesse último painel do InfoJobs Impulsiona Carreiras 2024. A gente sempre, só pontuando vocês também, que todos os meses a gente tem um live lá no Instagram do InfoJobs. Então, se você quer ver mais conteúdo como esse, segue a nossa rede social, segue o InfoJobs aí no Instagram para não perder nenhum evento como esse, tá? Mas deixa eu ver, a equipe está me mandando aqui quem foram os ganhadores. Robson Pantaleão comentou bastante aqui com a gente, já jogou um verde aqui para conseguir uma vaguinha. Robson, então parabéns, você levou a Alexa. E a Angélica, o perfil dela está Angélica S. A equipe viu aqui que é Angélica Paula o nome dela. Também ganhou um kit do InfoJobs. Parabéns aos ganhadores. Obrigada por terem interagido tanto aqui com a gente. O nosso time vai entrar em contato para enviar aí os presentes para vocês.
E, bom, gente, a gente agora realmente chegou no fim desse bate-papo. O tempo passou muito rápido. Na verdade, esses 3 dias aqui com vocês passaram muito rápido. A gente é tanto conteúdo que a gente tem para compartilhar e vocês também têm tantas dúvidas. Então, a gente está fazendo esse evento e vários outros aí para realmente estar mais perto de vocês e ajudar a impulsionar a carreira de vocês desde o momento da busca por um emprego até o momento em que vocês já estão empregados ali. E por isso hoje eu quero agradecer demais, Gabi, Ana, vocês foram incríveis aqui, vocês deram realmente uma aula para todo mundo, então muito obrigada por vocês terem topado o nosso convite. E agora deixo aí para vocês se despedirem e falarem também sobre as vagas que estão abertas aí, se quiserem. Maravilha, muito obrigada a todos. Amei esse grupo animado, dá para ver super engajado, do jeito que a gente gosta de ver os candidatos. Então, muito bacana ver o interesse, a participação de vocês. Desejo muito boa sorte aí na recolocação. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira aí para vocês. E é isso, gente. Quem quiser, fique à vontade aí para me adicionar no LinkedIn. Robson, já te mandei um convite, tá bom? Para achar tua candidatura lá na nossa vaga, a gente vai entrar em contato, mas agradeço aí no geral a participação de todos. Bia, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar. Obrigada a todo mundo que participou. Entre no site da Adecco também, faça o cadastro. Nós temos muitas vagas e precisamos muito dos candidatos. Então, esse é o nosso negócio, né? Conectar as pessoas certas às posições corretas. Então, o que a gente mais precisa nessa vida é de candidato. Então, acessem. Se tiverem dúvida, podem me chamar no LinkedIn, sem problema nenhum, tá bom? Boa sorte para todos vocês, que vocês consigam, quem está buscando recolocação, que isso aconteça o mais rápido possível. Um lindo 2024, acho que vai ser um ano importante. Alguém comentou aí sobre um aumento de posições, de fato, eu acho que vai ser um ano melhor. O varejo geralmente é um termômetro importante para isso. A gente teve um ano fechamos um varejo muito bom, então acho que a gente vai ter um 2024 animado, eu diria, e acho que isso é muito bom para quem está procurando emprego, para quem trabalha com isso, para as recrutadoras ficarem felizes. Então, acho que vai ser um 2024 muito bom. Obrigada, viu, Bia? Gente, muito obrigada. Eu também estou super otimista. Nós estamos super otimistas para 2024. Começamos aqui com o pé direito. Foi incrível estar com vocês, com a galera que está participando aqui, mandando vários recados muito legais. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que essas lives, esses 3 dias aqui de InfoJobs Impulsiona Carreiras tenha contribuído demais com vocês. E a gente está fazendo tudo isso porque a gente espera que vocês encontrem aí o seu emprego dos sonhos, que as empresas encontrem vocês o quanto antes, e é isso que a gente deseja para 2024. Então, contem sempre com o InfoJobs e continuem acompanhando os nossos conteúdos aí ao longo do ano, tá bom? Gente, muito obrigada, beijos a todos e boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite.